E aí, meus amigos, tudo bem? Chegando aqui no canal André Marques no YouTube. Você me conhece do rádio, mas se não conhece, não tem erro, está conhecendo agora nessa plataforma maravilhosa que é o YouTube. E desde já eu tenho um pedido para você, se inscreve. É importante pra caramba que você se inscreva aqui na parte de baixo para ajudar o canal a crescer. Se inscreva então no canal André Marques, ative o sininho das notificações para receber o conteúdo sempre em primeira mão e, lógico, deixa o like no vídeo. Quanto mais likes, melhor, porque aí o YouTube indica para mais pessoas. A gente está crescendo, sempre resenhas de qualidade, muita história, opinião e informação. O nosso convidado é o Leandro Ávila. Todos os torcedores do Rio conhecem bem, porque ele jogou nos 4. Começou no Vasco, foi campeão no Botafogo, no Flamengo, passou pelo Fluminense, foi campeão também, claro, no Vasco. Tudo bem, Leandro? Prazer enorme conversar contigo, cara. Fala, André, boa noite. Para mim é um prazer enorme estar falando com você novamente, né? Estamos aí à disposição para relembrar, né, a passagem aí no futebol, né? Sempre bacana. O torcedor às vezes sempre pergunta na rua também, né? Então, que o pessoal possa aí saber mais um pouquinho da minha história. Vou começar com uma pergunta mais espinhosa, porque eu acho que você passou pelos 4. Você acha que o torcedor lembra mais do Leandro em qual clube? Então, assim, eu tive boas passagens pelo Vasco, depois pelo Botafogo e pelo Flamengo, né? Mas assim, eu perdi um pouco da minha identificação com o Vasco devido à minha briga com o Eurico, porque eu tive que me afastar do Vasco. Ele não deixava mais entrar lá, eu não, entendeu? Não tentei algumas vezes entrar, mas não fui bem recebido por ele, né? E aí eu tive que me afastar um pouco. Então eu perdi um pouco isso. Mas o torcedor, ele sempre que pode estar comigo, ele relembra aquela época e tal, mas nem tanto como na época que eu jogava, na época que eu estava lá, né? Então, assim, hoje eu acho que eu tenho uma identificação maior com o Flamengo devido a eu ter ganho mais títulos no Flamengo e ter sido o último time que eu joguei. Entendi. Mas a tua vontade era de ter estado mais em São Januário, de ter convivido mais, até porque foi o clube que te criou, né? Sim, foi o clube onde eu comecei, que me projetou. Eu quero deixar bem claro, o meu problema lá foi contra o Eurico. Não teve nada contra a instituição Vasco, muito pelo contrário, né? O Vasco foi a equipe que me deu oportunidade para subir, cheguei lá no juvenil, então assim, muitos torcedores já sabem disso, mas tem muitos ainda que não sabem, né? Acaba pensando que eu me afastei porque eu quis, mas não foi bem assim, né? Então, no Botafogo também o pessoal me dá bastante carinho quando eu estou na rua. Aliás, o pessoal assim, acima de 30, 35, né? O pessoal mais novo não lembra. Não tem jeito, né? O tempo vai passando e vai ficando um pouco no passado. Mas no caso do Botafogo, que você citou agora, é o maior título de 30 anos para cá, é aquele que você participou. Imagino que na última semana, quando o jogo passou de novo na televisão, muita gente tenha te procurado, né, Leandro? Ah, com certeza. O pessoal me ligou bastante, né? E assim, foi de uma, foi do nada, né, o André? Eu estava no Vasco, foi aí que começou esse desentendimento com o Eurico, aquele tricampeonato. Eu estava bem, ele tinha me prometido algumas coisas, ele não cumpriu e acabou que ficou aquele renova, não renova, tivemos uma discussão e naquela época não tinha Lei Pelé, né? Então, assim, acabava o contrato, você continuava sendo do clube. Se não acertasse nenhum acordo, ficava lá, dando voltinha em volta do campo até dar pelo menos 3 meses. E aí, o Montenegro, vendo essa possibilidade de que eu não estava acertando, ele propôs ao Calçada, na época, uma troca entre eu pelo o Nelson e o Jefferson, né, emprestado por um empréstimo somente até no final do Campeonato Brasileiro de 95. Então eu já fui sabendo que eu ia voltar e assim foi, para mim foi na época foi bom, né, porque aconteceu o que aconteceu, ninguém sabia, né, ninguém esperava que o Botafogo pudesse conquistar aquele título, mas foi um título bacana, cara, foi um título bacana. Não sei se você quer que eu fale Pode do falar, Botafogo. pode falar, Então, claro. a gente quando chegou lá, tinha tudo para dar errado, André, no Botafogo, tudo. Salário
3 meses atrasado, continuou o campeonato todo 3 meses atrasado. A pré-temporada não foi feita com todos os jogadores, não tinha campo para treinar, treinava só ali em Niterói, no Caio Martins, mas o campo também estava meio precário. E eu cheguei, o Donizete, o Gonçalo, já no iníciozinho do campeonato, eu já estava na terceira rodada quando eu cheguei. E de repente, a gente não conhecia também o Paulo Tuares, tinha vindo de Portugal, e eu falei, vamos ver no que vai dar, mas a gente não tinha essa esperança de ser campeão. Quando o nosso time começou a jogar, deu uma encaixada, a gente começou a conhecer o Paulo, viu o trabalho a maneira que ele trabalhava, os treinamentos que ele trouxe lá de Portugal, o time se encaixando, unido todo mundo, a gente viu, opa, lá pela 8ª, 9ª rodada do campeonato, 10ª, a gente pensou assim, poxa, acho que dá para a gente chegar, o time está bom. E a gente fazia gol, todos os jogos a gente fazia gol praticamente, né? A gente pensava assim, não vamos tomar, porque lá uma hora o Donizete, o Túlio, alguém acaba fazendo. E o nosso time era muito, muito, muito fechado, né? Apesar do desentendimento aí do Gotardo com o Túlio, né? Os dois não se falavam, mas dentro de campo, André, eles eram muito, muito profissionais, né? Os dois se dedicavam. E foi isso que aconteceu, assim, o time encaixou de uma tal forma que a gente acabou saindo com essa vitória e depois eu queria ter ficado para disputar a Libertadores, né? Mas já tinha esse acordo, eu retornei ao Vasco. E aconteceu um negócio bem bacana, André, comigo, que assim, quando eu saí do Vasco, a torcida do Vasco sempre gostou de mim, né? E quando eu fui ao Botafogo, fui campeão brasileiro, a torcida do Botafogo também começou a gostar, queria que eu ficasse. No ano seguinte, em 96, quando teve o primeiro clássico entre o Vasco e o Botafogo, aí eu já estava no Vasco novamente, quando entra no Maracanã, a torcida começa a gritar o nome de cada jogador. Então começou a gritar do Carlos Hermano e tal. Quando chegou no meu nome, a torcida do Vasco, a torcida do Botafogo do outro lado começou a cantar junto. Então, assim, para mim, na época eu fiquei todo arrepiado, fui num lado, fui no outro, assim, foi bem bacana. Isso profissionalmente para a gente é bem legal. Então eu guardo isso até hoje com muito carinho. Não, imagino que seja uma sensação única, né? Porque são dois clubes rivais, tudo bem que não é aquela rivalidade como Vasco e Flamengo, Fla-Flu, Vasco e Fluminense, mas Vasco e Botafogo são da mesma cidade, então é muito raro isso acontecer, né? E depois dessa segunda passagem pelo Vasco, 96, você deixa o clube de novo, mas aí é numa outra condição ou é brigando de novo com o Eurico? Só para recordar para a galera. Não, então, aí quando eu cheguei, o clima ainda não estava legal, né? Como eu cheguei um pouco mais valorizado, veio a proposta do Palmeiras, né? Veio a proposta do Palmeiras. Mas isso eu não cheguei a comentar, que antes disso a gente tinha ganho pelo Vasco no tricampeonato, né? Sim, Eu, sim. no primeiro ano de 92, eu tive a oportunidade de ter sido revelação do campeonato. Um ano antes, no próprio 92, a gente tinha sido campeão da Taça São Paulo de juniores, é o único título que o Vasco tem. Isso ajudou também a gente um pouquinho a subir. Mas aí veio a proposta do Palmeiras, né? Quando eu voltei. Aí eu fiquei um pouquinho no Vasco e logo em seguida fui ao Palmeiras. É importante você falar do tricampeonato porque é uma conquista única. O Vasco não tem outro tricampeonato carioca e foi muito marcante também em 94 por conta da perda do Denner, né? Que era um cara muito promissor e que todo mundo imaginava que ia estourar, que em pouco tempo ia jogar na Europa e ia alcançar a seleção brasileira. E a gente não sabia até onde o Denner podia ir, né, Leandro? Pô, verdade, era um jogador que jogava agudo, né? Jogava para frente, velocidade, habilidade. Eu não tenho dúvida que ele ia ajudar muito o time do Vasco na época. Infelizmente aconteceu essa tragédia, né? E a gente ficou muito triste na época, mas era um jogador muito promissor realmente. E na passagem pelo Palmeiras, pelo menos eu tenho para mim que as suas passagens mais marcantes são aqui no Rio. Na tua opinião, no Palmeiras foi legal, não foi? Como é que foi? Então, no Palmeiras, aí já mudou, porque era a época da Parmalat, os salários todos em dias, né? Tudo certinho, Algo que você não bonitinho. estava acostumado, né? Pelo Pois menos. é, pois é. Principalmente naquela década de 90, né, que todo mundo atrasava, né? Já era costume, a gente já estava acostumado. Rodava time sempre atrasado. E aí o time era muito bom na época, muito bom, pô, na época da Parmalat. Só que assim que eu cheguei, eu joguei alguns jogos e tive um problema sério de pubs lá.
muito sério mesmo. E eu não conseguia melhorar. E o público requer muito tempo para você voltar. E não tinha esse tempo, né? O pessoal queria que eu jogasse. Aí eu voltava a jogar, jogava 4, 5 jogos, sentindo dor, saía. Ficava 4, 5 jogos de fora. Aí fazia infiltração, sabe? Ficava um tempinho parado, voltava de novo. Então, assim, eu não estava conseguindo dar sequência, né? Aí, nessa época, o presidente do Fluminense, vendo que eu não né, que eu estava em tratamento, tá, falou, pô, vem para cá, vem para o Fluminense, a gente quer muito você aqui. Aí em São Paulo você vai ser mais difícil você melhorar por causa do clima, é frio, e realmente doía mais quando esfriava. Vem para cá, tal. Aí eu falei, mas eu estou com esse problema ainda. Não, a gente te trata aqui. Aí eu falei, então beleza. Aí eu fui lá, conversei com o presidente na época, rescindi o contrato com o Palmeiras e fui para o Fluminense. Aí já mudou tudo de novo, né? Porque aí já pegamos 6 meses de salário atrasado. Aí foi bravo. Aí foi complicado. E quando eu cheguei, estava 2, depois não foi fácil. Aí eu cheguei, fiz o tratamento, tive um tempinho a mais para melhorar, o clima aqui no Rio ajudou, e acabou que, nossa, a gente não tinha cabeça para jogar. Aí com 3 meses ainda você aguenta ali, segura daqui, segura dali, mas 6 meses, nossa, tinha jogador que, principalmente os mais novos, não estavam conseguindo mais. Aí foi quando veio o Flamengo e fez a proposta ao Fluminense. E a época do Fluminense, os salários atrasados e tal, e era uma fase ruim dentro de campo, né? Em 97, se não me engano, foi o rebaixamento que acabou não sendo consumado, né? Que teve virada de mesa, não foi isso? Então, eu cheguei na virada, já tinha virado a mesa. Depois acabou caindo de novo, mas não tinha como você jogar 6 meses. Eu sou sincero, eu tentava, mas não dá, a cabeça não, entendeu? E os outros jogadores a mesma coisa. A gente tinha um time bom, tinha o Paulo Roberto, era um lateral, né? O outro lateral era o Nonato, jogadores acostumados a ser campeão, experientes. O Paulinho McLaren na frente bem, fazendo gol, junto com o Nélio. A gente tinha ali a garotada toda subindo ali, o Roger, Magno Alves, quem mais? Rony. Pô, o time era bom, mas assim, o clima ficou ruim. O clima ficou ruim, difícil mesmo para o jogador. Graças a Deus essa fase passou. Aí nos anos 2000 já começou a melhorar um pouco esse negócio de salário atrasado. Né? E hoje em dia praticamente tem muito pouco. Nem tão pouco assim. O Vasco, por exemplo, aqui no Rio, só o Flamengo é salário em dia, Leandro. O resto é com muita dificuldade. Mas, o André, o que eles fizeram naquela época, né? Eles sabendo que o jogador poderia, depois de 3 meses, colocar na justiça e pedir o passe, né? Eles criaram o tal do direito de imagem, que nada mais é do que o salário. Uhum. Né? E que o clube paga menos imposto, o jogador é obrigado a abrir uma pessoa jurídica, o jogador acaba pagando menos imposto também. Aí o que acontece? Vamos supor, se um jogador hoje ganhasse 100 mil reais, eles colocariam 20 mil na carteira de trabalho 80 e no direito. colocariam 80 no direito de imagem. Então, assim, aí, quando atrasasse, eles não deixavam o trabalhista, que é os 20%, chegar aos 3 meses. Eles pagavam, entendeu? Mas o outro, que é o de imagem, estava tudo atrasado. Então, assim, foi um negócio que não foi legal. A gente colocava na época na justiça, depois que saía do clube, você recebia em 2 anos o trabalhista, os 20%, mas para receber o direito de imagem, é 15, 20 anos às vezes, entendeu? Eu tenho o Botafogo até hoje na justiça ainda por causa de salário. Para você ver, né? Eu estava conversando com o Alex Oliveira outro dia e ele, 9 meses também sem receber no Vasco e também é uma situação que até hoje não viu a cor do dinheiro. Ficou muita coisa para trás daquela época, né? Os clubes pagam até hoje por conta dos erros do passado, né, Leandro? Pois é, mas isso aí, eu acho que o Flamengo, inclusive, tem que servir de exemplo. Eu acho que a rivalidade tem que deixar de lado um pouco e os clubes se espelhar um pouco. O que o Flamengo está fazendo, que eles estão conseguindo sair do buraco e estão conseguindo saldar as dívidas deles, né? E eu acho que deve ter uma
uma reunião entre o pessoal da diretoria, beneméritos, conselheiros, sabe? Em vez de ficar cada um vendo o seu, vamos procurar olhar o clube, né? Porque aí, pelo menos na época, a gente via 5 conselheiros aqui para um lado, 6 beneméritos para o outro, o presidente pensa diferente, cada um é uma bagunça. Pô, tem que se unir e pensar no clube para dar um ponto de partida e depois fazer um bom trabalho na base, fazer captação de jogadores para revelar todo ano, né? Então, infelizmente, a gente lamenta que parece que alguns clubes aqui no Rio pararam no tempo. É verdade. Você participa do título de 99 do Flamengo também? Acho que participa, né? Participo, porque assim, quando eu cheguei no Flamengo, aí eu tive um problema de joelho. Foram 2 problemas que eu tive, um no pubis e outro no joelho. Só que eu operei, né, por ruim como eu operou, eu tive uma infecção hospitalar. Era para eu ficar 1 mês parado, fiquei 9 meses. 9 meses. Eu volto nas finais de 99, quando machuca um monte de jogador do Flamengo, e o Carlinhos vira para mim e fala: Leandro, eu sei que tu não está 100%, tu está voltando agora, mas se eu não colocar você, eu vou ter que colocar um garoto. Você quer jogar? Eu falei: Carlinhos, eu quero jogar. Fisicamente, eu estou razoavelmente bem, porque eu já treinei bastante fisicamente. Agora, tecnicamente, eu fiz 2 coletivos. Eu não sei como é que eu vou estar. Eu não garanto nada tecnicamente. Aí ele: não, mas tranquilo. Pô, aí eu fui. Ele me botou para marcar o Edmundo, cara. Pô, não Nossa. foi fácil. Acabou que deu tudo certo, sabe, André? Mas não foi fácil, cara. Em 99 e 2000, aquele tricampeonato que o Flamengo teve, o Vasco tinha um time melhor que o Flamengo, tanto em 99 quanto em 2000, a gente sabia disso. Mas a gente tinha um time competitivo também, né? Então, assim, não foi fácil, mas acabou dando certo. E até emendando assim, nessa questão do clássico do Vasco e Flamengo dessa época, o próprio Alex Oliveira me disse também que achava que o Eurico falava fora de campo servia de combustível para vocês. Era utilizado isso por vocês na época no Flamengo como combustível? O Eurico dizia que já comprou o chopp, que já fez isso, que fez aquilo. Vocês usavam isso em benefício para a decisão? Sim, sim, sim. Aconteceu uma coisa parecida na decisão de 95, Botafogo e Santos, quando o Botafogo, quando o Santos ganhou o Fluminense lá por 5, né? O Fluminense tinha ganho aqui no Maracanã por 4 do Santos. Chegou lá, o Santos reverteu, fez 5 no Fluminense e acabou que eles acharam que, sabe, iam ganhar. Quando a gente ganhou de 2-1 no Maracanã, então eles comemoraram. Falaram: lá a gente vai reverter a situação. Aí pintaram o cabelo de amarelo e tal. Isso aí sempre ajuda o time adversário a usar como trunfo para tentar motivar a galera, né? E o Eurico fazia isso. Na época era muito comum os jogadores fazerem isso para promover o clássico, né? Tal, o Túlio fazia, vários jogadores faziam, Renato Gaúcho, mas o dirigente não era muito comum fazer. E aí acabava que o Flamengo, mesmo com um time inferior, chegava no jogo e ganhava. Na tua opinião, 99, dá para colocar também na conta um pouco da sorte, que é um gol de falta do Rodrigo Mendes, que a bola bate no meio do caminho e entra. E o Vasco tinha um time melhor. Não óbvio dizendo que é só sorte, mas dá para colocar também como sorte, não? A sorte acompanha, né? O pessoal, quem trabalha, quem busca, né? A gente tinha o nosso pé no chão ali, tinha jogadores, vamos dizer assim, raiz também, né? Pô, a gente tinha ali Rodrigo Mendes, o Romário, né, depois teve que sair, machucou, mas Caio Ribeiro. Pô, o time era bom ali, do meio para frente principalmente, tinha muita velocidade, ali atrás tinha jogadores também, o Juan, o Júlio César. A gente tinha condição, a gente sabia que a gente podia ganhar. Aconteceu um fato parecido, inclusive, depois na Mercosul contra o Palmeiras, que o time do Palmeiras era tão bom quanto o do Vasco, se não fosse até melhor, com o Alex, com o Paulo Nunes, com o Zinho, e a gente foi campeão da Mercosul em cima do Palmeiras, se baseando no jogo contra o Vasco. Ó, a gente teve condição de ganhar o Vasco, a gente tem condição de ganhar o Palmeiras também. Então, assim, a gente sabe que nem sempre, né, André, quem está melhor, quem é melhor ganha. Quando se trata de 2 clubes grandes do tamanho do Flamengo e Vasco, qualquer coisa pode acontecer, né? Então, acabou que naquela falta ali a bola acabou entrando, mas teve um pouco de sorte, teve, né? Mas como você falou, eu acho que
tivemos bastante méritos também. Lógico, e no ano 2000 tem aquele episódio do chocolate, né? Que o Eurico distribuiu o chocolate, o Vasco vence por 5-1. Chega na final, vocês fazem 3-0 no primeiro jogo e vencem o segundo também por 2-1. Estava engasgado aquele chocolate, Leandro? André, ali naquele jogo lá, teve um sério problema com o Carpegiani. O pessoal não sabe, mas teve um sério problema com ele. Os jogadores não estavam satisfeitos com o Carpegiani. É uma excelente pessoa, é um bom treinador, mas na época não estava assim respeitando os jogadores. Ele gritava muito, ele fazia muito coletivo, ele mexia muito no time. Isso incomodava, porque a gente não entendia direito. E teve um jogo, esse jogo, não sei se você vai se recordar, eu acho que o Atício não pôde jogar, ele tinha um lateral no banco, acho que era o Cássio, ele botou o Luiz Alberto de lateral esquerdo para jogar esse jogo. O Luiz Alberto não tem característica nenhuma de lateral, né? E aí a gente jogou com dois jogadores abertos, que foi o Rodrigo Mendes num canto, o Leandro Machado no outro, como se fosse dois pontas. E nessa época não se jogava assim, como se joga hoje em dia, né? Jogava sempre no 4-4-2 e ficava aí o Beto no meio correndo. Eu falei, Beto, a gente vai correr errado, vai correr errado. E aí tivemos, ótimo, foi uma discussão, no hotel deu uma discussão grande sobre isso, sabe? E acabou que a gente entrou e deu no que deu. Deu no que deu, sabe? Eu sabia que ia ser, a gente não ia ganhar aquele jogo. E aí no dia seguinte, o Carpegiani é mandado embora, entra o Carlinhos e aí já muda de figura. Aí Carlinhos, melhorou 100%. Acertou tudo direitinho e aí a gente conseguiu reverter a situação. E o Carlinhos era uma doce figura, né? E sabia muito de futebol, né, Leandro? Sabia, era um cara que simplificava muito, né? Tanto ele, eu gostei muito do Zagallo também, como treinador. Então, pessoas que jogaram bola, conhecem bem ali o dia a dia, sabe como o jogador pensa, né? São malandro num bom sentido da palavra, sabiam passar aquilo que eles tinham de conhecimento para o atleta. Tem treinador que é muito experiente, é muito bom, mas ele não sabe passar para o jogador não entende às vezes. Então, assim, eu gostei muito de trabalhar com o Carlinhos, um cara que fez um bom trabalho sempre que entrou no Flamengo, fez um bom trabalho. E isso em 2000. Em 2001 tem Pet, tem Edilson, aí já era mais equilibrado, né? Não dava para dizer que o Vasco era superior. Ali acho que era muito de igual, né? Isso. Aí, em 2001, já estava equilibrado, né? Qualquer coisa podia acontecer. Aí eu digo assim, eu acho que a gente estava um pouquinho mais motivado, porque a gente buscava um tri, né? O Vasco buscava um campeonato normal e ali tudo podia acontecer. Os dois times eram muito bons e a gente tinha também um desentendimentozinho ali entre o Pet e o Edilson, né? Os dois não se falavam também, mas da mesma forma que o Túlio e que o Gotardo, eles entravam em campo, cara. Eram dois monstros dentro de campo. Tanto é que o Pet deu cruzamento para o Edilson fazer o gol, eles só não comemoravam juntos. Saía dali, cada um ia para sua casa, não se falavam, mas assim, eram dois baitas jogadores, né? E foi bom que acabou, deu certo também, a gente fez um bom jogo, tudo podia acontecer, até o final a gente acreditou, o Pet naquela falta já tinha batido umas 3 faltas, não tinha batido bem, né? E de repente, mas ele treinava muito, a gente sabia que ele podia tirar o coelho da cartola, porque ele treinava muita falta. E aí ele faz aquele golaço, manda lá o Elton, baita no goleiro, não se esticou, não conseguiu pegar, e aos 43 a gente teve essa... Alguns torcedores até saindo já, né, do Maracanã, os torcedores do Vasco, alguns gritando já campeão. Mas futebol é bom por causa disso, né? Tem esses imprevistos assim que acontecem. Realmente, futebol é maravilhoso. Por tudo que você passou com o Eurico, ser tricampeão em cima do Vasco tinha um sabor especial? Não. Eu queria ser tricampeão porque, poxa, né, para mim um motivo de orgulho, né? Ganhar uma equipe como o Vasco, tão grande, mas eu não tive problema nenhum com o Vasco. Depois também não tive mágoa nenhuma do Eurico, ficou para trás, sabe? Passou. Eu só não falava mais assim com ele, não tive mais contato. Mas
foi uma coisa que passou e acabou que a gente esqueceu. E foi bom, cara. Eu acho que essas passagens pelos quatro grandes do Rio aí me deu uma bagagem boa, pude aprender muita coisa, né? São esses times grandes do futebol que a gente vai carregar para o resto da vida. Sem dúvida alguma, e ficou marcado com conquista. Só não teve no Fluminense, como você disse, era um momento muito complicado, muito turbulento nas Laranjeiras. E também, André, só teve lá a Copa dos Campeões depois também, que acabou, né? Antigamente era lá no Nordeste, e a gente teve a oportunidade de ganhar também com o Flamengo em 2001, que o Pet fez um gol no Rogério Ceni muito parecido com o Elton, né? Foi na gaveta. Só para registrar, foi um título também que a gente não esperava e acabamos ganhando. E um título importante também. Se não me engano, na época colocou o Flamengo na Libertadores, não tinha esse peso? Isso, tinha. É, Em 2002 a gente foi para a Libertadores. exato, e aí na Libertadores o Flamengo não foi tão bem assim. Ô Leandro, o que você está fazendo hoje em dia da vida? Você continua no futebol? Parou? Assim, fora das quatro linhas não tem muito interesse? O que você faz hoje em dia? Conta pra galera. Não, o futebol eu cheguei a começar como auxiliar técnico, né? Quando eu parei, trabalhei de auxiliar com o Edinho, zagueiro do Fluminense. Tivemos aí Atlético Paranaense, Sport Recife, Brasiliense, Portuguesa de São Paulo. Aí depois eu assumi a equipe do CFZ aqui no Rio, na Série B, né? Aí saí, aí fiz alguns cursos de gestão, fiz curso de treinador que tinha na época. Aí apareceu uma oportunidade para ir para Portugal, um time chamado Torriense. Fui para lá, mas já fui sabendo que eu não tinha a autorização para trabalhar lá, né, porque lá requer a chancela da UEFA e da FIFA, né, e aqui a gente não tinha ainda, não tem até hoje, né. E aí eu ficava no banco dando instrução, mas quem assinava a súmula era uma outra pessoa de lá que tinha essa autonomia, né. Então eu voltei e aí fiz o curso da CBF, que na época falava que ia ter, né, essa chancela, que ia ser autorizada no futuro pela FIFA. Acabou que até hoje não foi, mas eu peguei, resolvi dar um tempo, parei. Hoje em dia eu não estou mexendo mais com futebol, acompanho sempre, né? Hoje em dia eu estou com o Bebeto, a gente fez a campanha do Bebeto, né, que é deputado, e eu estou lá na Alerj com o Bebeto, trabalhando com ele lá. E essa parada está sendo importante para você, essa saída do futebol, ou você ainda pretende voltar? Não, por enquanto eu não tenho assim é, é, a vontade eu até teria, mas as condições que é para trabalhar não é fácil, né? Você, por exemplo, você pega a Europa, o futebol é tratado como planejamento. Eles fazem um planejamento, põem o treinador e o cara fica lá 3, 5 anos, até acabar o contrato. Aqui o futebol não é planejamento, aqui o futebol é resultado. Aqui o treinador não ganha 3 jogos, ele tira o treinador, já põe outro, né? Sabe, são coisas que assim que a gente não evolui nesses termos, que até desanima muitos profissionais, né? E também assim, você começa a rodar alguns times pequenos, você não recebe, Uhum. sabe? E aí você viaja sozinho, vai sem a família, não recebe, aí então assim, eu achei melhor dar uma segurada. Não vou dizer que eu parei, mas também, por enquanto, não estou mexendo com futebol, sabe? Estou tranquilo lá com o Bebeto e aguardando aí que vai estar aparecendo mais oportunidades aí também fora do futebol. É aquela história, né? Como treinador, você ainda precisa buscar, precisaria alcançar algo que você já conquistou com um jogador há muito tempo. Não é tão rápido, né? Demora um pouquinho Eu como se tive, fosse base, né? eu tive até, André, no Atlético Paranaense, como auxiliar em 2014 no Brasileirão, eu cheguei a assumir interinamente, né? Fiquei 4 jogos, com Eu 2 lembro. vitórias e 2 empates. Na época, o Antônio Lopes estava lá, ele queria me efetivar. Se eu fosse efetivado, já era uma outra Ah, situação. sim. Mas o presidente já estava palavrado com o Doriva. O Doriva tinha feito um bom trabalho no Pinheirinho. E aí acabou indo o Doriva. Acabou que era um bom treinador, mas não deu certo lá. Aí eu assumi interinamente de novo, mas aí a gente já estava sem alguns jogadores. Acabamos saindo da Copa do Brasil. E depois eu acabei saindo de lá também. Mas foi uma experiência boa também.
Tá certo. Galera, se inscrevam aqui na parte de baixo, canal André Marques, sempre importante vocês se inscreverem, ativarem o sininho e deixarem o like no vídeo. Leandro, prazerzaço ter conversado contigo, cara. Acompanhei tua carreira inteira aqui no Rio de Janeiro, não como repórter, porque eu ainda não era, eu comecei a trabalhar mesmo em 2005, mas, pô, como torcedor, praticamente vi tudo que você fez no Flamengo, no Vasco, no Botafogo e no Fluminense. Boa sequência aí de ano e tomara que você volte um dia para o futebol numa condição boa, para não passar esses perrengues aí de salário atrasado ou de não receber, cara. Ó, legal. Quem sabe mais para frente a gente encontra algum amigo que dê uma oportunidade, né? E a gente dê sequência, né? Mas o prazer foi meu, André, tá? Boa noite a todos aí. Obrigado. Fiquem com Deus. Valeu, gente. Se inscreva aí no canal Leandro Ávila, aqui no canal André.